Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Queridos alunos, agora vamos falar sobre a história dos batistas. E quando nós falamos sobre a história dos batistas, só quero recapitular aqui que nós já falamos que essa história, primeiro, falar sobre a origem dos batistas, nós estudamos as três correntes, JJJ, Jerusalém, Jordão, João. E essa corrente, ela tem pouca sustentabilidade histórica, a não ser que nós partamos do princípio de identidade espiritual, de identidade doutrinária. E mesmo assim, há ressalvas, principalmente quando nós tratamos do movimento montanismo, ou do montanismo, do movimento de Montano, dentro da história da igreja. Bom, depois nós vimos a história dos anabatistas, rebatizadores, que também tem um aspecto de história, tem algumas dificuldades históricas para poder traçar a linha dos anabatistas, mesmo porque muitos grupos eram chamados de anabatistas pelo simples fato de serem contra o batismo infantil. Então, haviam grupos de anabatistas. E também lembrar que o próprio nome anabatista vem de é pejorativo, no sentido de, lá vai os rebatizadores, lá vai a galera que rebatiza, né? E há uma dificuldade porque havia movimentos radicais, havia movimentos anabatistas que não tinham realmente origem batista. Como assim? Eram movimentos que defendiam, sim, o batismo, eram contra o batismo infantil, mas, por exemplo, era a favor do Estado, era a favor da união da igreja com o Estado. Não tinha o conceito de sacerdote que nós temos. E aí nós temos a terceira linha, que são os separatistas ingleses, que vem numa reação à reforma protestante ocorrida na Inglaterra, que por sua vez essa reforma seria a quarta fase da reforma, ela vem da parte do rei, ela vem do rei para o povo, e não do povo e não uma coisa que nasce entre o povo, mas nasce do rei, diferente da reforma luterana, diferente da reforma na Suíça, diferente da reforma radical dos anabatistas. Essa reforma ela começa com um decreto com edito real, tá? E uma das bases dela vai ser a união da igreja com o Estado. Por isso que os batistas vão ser chamados de separatistas, porque defendiam e ainda defendem, embora alguns pastores batistas misturem igreja e Estado, mas nós batistas sempre separamos igreja e Estado, sempre separamos igreja e política. Não usamos os nossos púlpitos para declarações políticas, embora haja alguns que o fazem. Bom, mas aí é uma outra história, outro momento histórico. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre, nós já falamos aqui também, sobre as duas linhas da origem dos batistas no Brasil. Particularmente, vocês sabem que eu defendo a linha defendida pelo pastor Marcelo Santos e também pela Beth Antunes, que escreveu o livro Centelha em Restolho Seco. E aí eu quero salientar hoje a história de William Bagby. Depois vou gravar um vídeo contando a história de Bowen, que é o primeiro pastor batista no Brasil, tá? E o primeiro missionário enviado pela Junta de Richmond, que ficou um pouco mais de um ano aqui no Brasil. Mas hoje eu quero me atentar a William Bagby, a biografia de William Bagby. Eu vou encaminhar para vocês um slide com um pouco dessa história e vou encaminhar também um slide do livro O Gigante que Dorme. Tá? Embora esteja mais num estilo infantil, mas a história, o conteúdo histórico é importante. Então, falando sobre William Bagby, ele nasceu em 1855 e morreu em 1939. Casado com Anne Bagby, missionário cristão, pioneiro na implantação das missões batistas no Brasil, também foi um dos principais colaboradores na luta pela liberdade religiosa em nosso país. Um pastor batista, norte-americano, filho de James e Mary Franklin, nasceu no Texas, Estados Unidos,
em 5 de novembro de 1855. Aos 8 anos de idade, mudou-se juntamente com a sua família para Walcoll, onde, depois de cumprir seus estudos preliminares, graduou-se em teologia em 1875. Foi consagrado ao ministério pastoral em 16 de março de 1879. É claro que aqui, permita-me fazer um adendo. Nós somos essa linha, essa biografia defende que a primeira igreja vai ser a igreja de Salvador. Mas isso não tira os méritos e o trabalho e a dedicação de William Bagby à plantação de igrejas no Brasil. Ele é o primeiro missionário, o primeiro pioneiro que vai conseguir fazer isso, porque o Bowen ele vai ter dificuldades tanto da sua própria saúde quanto as dificuldades que ele vai enfrentar, porque ele vem para o Brasil com o objetivo de plantar uma igreja e começar com os índios, com os africanos. E aí ele vai sofrer algumas retaliações, algumas represálias, principalmente promovidas pela igreja dominante na época. Então ele foi consagrado ao ministério pastoral e, em 16 de março de 1879. Aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador aos 12 anos de idade. Formou-se na Universidade de Baylor com 20 anos de idade. E em 21 de junho de 1880, Bagby casou-se com Anna Luther, filha de John Luther, presidente da Baylor University. Principais fatores que fizeram os Bagby vir para o Brasil: primeiro, é claro, a vocação missionária, o despertamento e a vontade de Deus. Vir para o Brasil foi a determinação de um chamado missionário e um declarado amor pelo povo brasileiro que convenceram a Junta de Missões Batistas, ou a Junta de Richmond. Bagby chegou ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, em 1880, e rumou ao interior de São Paulo, onde trabalhou na organização do primeiro trabalho em solo brasileiro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma colônia americana, para atender os imigrantes americanos que viviam nas cidades próximas e a comunidade como um todo. Durante muitos anos, acreditou-se que a primeira igreja foi a igreja de Salvador. E a acusação era de que essa igreja de Santa Bárbara, a alegação é que essa igreja de Santa Bárbara do Oeste, ela trabalhava apenas com o culto em inglês, mas documentos apresentados pela Beth Antunes vai mostrar que justamente o contrário, haviam membros dessa igreja que eram brasileiros. Tá? Então, durante muito tempo se houve essa discussão, mas hoje a maioria dos batistas acreditam que a primeira igreja batista no Brasil é a igreja de Santa Bárbara do Oeste. Aprenderam então a língua portuguesa no Seminário Presbiteriano de Campinas e logo depois uniram-se ao casal Zacarias Clay Taylor e Kate Stephen Crawford Taylor, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque no Trabalho Batista em Solo Brasileiro. Fundou então a primeira igreja batista em Salvador, Bahia, em 5 de outubro de 1882, com 5 membros, havendo apenas um brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque. No ano seguinte, porém, o número chegou a 25 membros. Talvez você fale, puxa vida, mas só isso? Para a nossa realidade hoje, o número de 25 pessoas é um número pequeno, sim. Até mesmo se você comparar com a população atual. Mas nesse período, diante de tantas represárias que a igreja sofria, porque houve um período da história do protestantismo, da história do Brasil, que ser protestante era sinônimo de pagão. Eu, compartilhando um pouco da minha história, quando Cristo me alcançou em 1982, eu vim de uma família católica e espírita, e durante muito tempo eu sofria na escola porque sofri com 3P: preto, pobre, protestante, e o 4P, pagão, porque eu não fui batizado. Então qualquer coisa que ocorria comigo, doença, alguma enfermidade que eu passasse, porque eu sou filho pagão.
Então, é necessário entender que também a história do protestantismo no Brasil, nós vamos lembrar que os cristãos, os protestantes não podiam ser sepultados em solo sagrado no cemitério, porque era considerado solo sagrado, até que foi doado um terreno para ser feito o cemitério da Consolação, o cemitério dos protestantes na Consolação. E depois, quando o governo estabelece os cemitérios públicos, já não mais particulares, já não mais sob o domínio da Igreja Católica. Mas durante muito tempo os protestantes tiveram que ser enterrados nos quintais. Mas por uma questão de vigilância sanitária, houve então essa questão do cemitério público. Mas isso é uma história longa, e depois vou ver se eu acho aqui um texto publicado pela Universidade Mackenzie, onde fala sobre a origem do cemitério da Consolação, e encaminharei para vocês. Mas no ano seguinte, porém, 25 membros, então é um número significativo para a época, mesmo porque ser protestante naquela época você seria marcado pela sociedade. Então, após 2 anos na Bahia, Dr. Begbie iniciou o trabalho na cidade do Rio de Janeiro. A PIB do Rio foi organizada em 24 de agosto de 1884. No primeiro ano só houve 12 batismos. Dr. William Begbie tinha uma grande aptidão para conquistar e treinar outros. Em 1889, participou ativamente do processo da proclamação da República em nosso país, sendo inclusive um dos consultores da elaboração da nossa primeira Constituição. A proclamação da República e a separação entre Igreja e Estado não só facilitou, como também promoveram o diálogo interreligioso e a expansão do trabalho de Begbie no Brasil, que aproveitou esse período para a implantação de novos trabalhos, construção de escolas e igrejas, treinamento de novos ministros e, principalmente, engajando-se no auxílio e suporte ao alicerçamento do trabalho batista por todo o Brasil. Então, notem que a própria proclamação da República vai ajudar também a expansão do trabalho dos batistas no Brasil. Quando eu falo de separação de igreja e Estado, é justamente isso que Begbie fez. Ele não deixou de orientar, mas ele não usou a igreja como mecanismo ou usou o púlpito da igreja de forma de defender partido A ou partido B ou qualquer outro pensamento que fosse. Tá? Embora ele trabalhou na Constituição, ele não deixou que isso viesse intervir no princípio da igreja, da autonomia da igreja local. Tá? Então, quando você tem a proclamação da República, você tem ali também a presença dos batistas. Em 1901, os Begbie mudaram-se para São Paulo. Estou tendo um probleminha aqui com o notebook, mas já vou resolver já. Então ele tinha uma grande aptidão para conquistar e treinar líderes. Participou da proclamação da República. E aí, em 1901, os Begbie mudaram-se para São Paulo, onde organizaram várias igrejas, entre elas a PIB de São Paulo, a PIB de Santos, a Igreja Batista Perdizes e o Colégio Batista Brasileiro, marco histórico na cidade de São Paulo. E aqui eu quero fazer uma outra observação. É importante lembrarmos que a obra missionária batista, não só no Brasil, mas por todo lugar que ela passa, ela é marcada também pelo ensino. O Colégio Batista Brasileiro, ele é um marco histórico na cidade de São Paulo. Ele foi criado com o propósito também de evangelização, de alfabetização e evangelização. Tá? Então a família Begbie residiu nas proximidades da recém-inaugurada Estação da Luz, na época uma das maiores e mais impressionantes obras arquitetônicas do mundo. Participaram da fundação da Convenção Batista Brasileira em 22 de junho de 1907,
em Salvador, Bahia. Depois de um intenso trabalho por mais de 3 décadas em todo o Brasil e América do Sul, William Bagby mudou-se para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde trabalhou exaustivamente durante a última década de sua vida. Faleceu aos 83 anos de idade, de pneumonia, sendo sepultado em Porto Alegre. Sua esposa Ana Luther mudou-se para o Recife, onde morava sua filha Ellen, onde faleceu com 83 anos de idade, em 24 de dezembro de 1942. O computador está dando alguns cracks aqui. Então os Bagby tiveram 9 filhos, dos quais 5 continuaram a obra missionária iniciada por seus pais, desenvolvendo o trabalho cristão e lutando pela liberdade religiosa por toda a América do Sul. Hoje os batistas são uma força no Brasil. Eu diria uma das maiores denominações, embora o censo coloque o neopentecostalismo como principal, é preciso lembrar que as nossas igrejas batistas, elas são locais e autônomas, e se pensarmos no número, o número de batistas hoje é um número significativo. Eu vou depois levantar a estatística para passar para vocês. A exatidão hoje, exatidão não, porque mas sim uma aproximação da quantidade de batistas hoje. Então hoje os batistas são uma força no Brasil. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, as igrejas batistas prosseguem disseminando as boas novas do Senhor Jesus. O trabalho centenário dos batistas é motivo de gratidão a Deus pelo mundo, a Deus pelo muito que ele tem realizado no meio do seu povo. Bagby e Ana, o casal que ficará para sempre na memória do povo batista. É interessante salientar, como último aspecto aqui, que pastor Bagby, ele organizou a primeira igreja batista na Bahia, depois a igreja batista do Rio de Janeiro, depois a PIB de Campos, depois a PIB de Niterói, a PIB de Juiz de Fora, a PIB de Belo Horizonte. A PIB de Salvador foi a primeira igreja que ele organizou. Lembrando que antes dela, nós temos o trabalho de Santa Bárbara do Oeste, que não pode ser descartado, que não pode ser ignorado. A Convenção Batista Brasileira fez o resgate dessa memória e celebrou os 144 anos em 2011, se não me falha a memória, da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, 2011. E aí nós vamos lembrar que é um fato histórico, pode haver discussões, pode haver, não, mas nós sempre defendemos, sempre foi Salvador. Sim, até que houve uma correção histórica. E a história, como nosso querido pastor Marcelo Santos falou na nossa aula inaugural, a história ela precisa ser resgatada e ela precisa ser contada da forma correta. Isso não tira de hipótese alguma, o trabalho e o mérito do pastor e do missionário William Bagby. Mas houve sim o trabalho batista anterior. Tá? Então, esses apontamentos que eu estou passando para vocês, eu vou encaminhar também um outro texto para vocês, para poder ajudá-los para poder abençoá-los na leitura, ajudá-los no conhecimento da nossa denominação. Lembrando que uma igreja batista ela vai ser marcada pelos princípios que ela defende. Nós sempre defendemos a separação de igreja e Estado, nós sempre defendemos Cristo como cabeça da igreja, nós sempre defendemos
o sacerdócio universal do crente. Recentemente houve alguém falando, porque um membro da Igreja Batista falou, e aí a gente tem que lembrar que nós não temos papas, nós não temos quem fale por nós. Temos sim um presidente, e hoje é o nosso querido pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, mas ele não pode, e ele sabe disso melhor do que eu, ele não pode falar em nome de todos os batistas. Lembrando que nós somos uma igreja local, independente, estamos ligados à convenção, estamos ligados à associação. O pastor, ele nos representa, mas ele não é a voz final do povo batista. Por que eu estou salientando isso? Diferente de outras denominações, a nossa denominação respeita, sim, as figuras de Estado. Nossa denominação representa também o nosso, respeita e representa o nosso presidente, mas nós batistas somos pautados pela palavra de Deus. Defendemos a liberdade religiosa, defendemos o direito de todos de professarem a sua fé, e não um grupo exclusivo, e não o A ou B, mas vamos lembrar que ao longo da história, muitos batistas deram sua vida para que nós preservássemos esses princípios. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Se houver a necessidade de algum esclarecimento, é só me chamar, que eu responderei do mais rápido possível. Desejo a você uma noite abençoada e um dia debaixo da graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos.